Por falar em efervescência política, nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados foi destituído do cargo pelos próprios colegas do Partido Republicano. É a primeira vez que isso acontece em mais de 200 anos de democracia americana. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Favalli, boa noite para você, para a gente entender quais são os motivos dessa decisão inédita na política americana. Boa noite, Uberreich. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. O episódio de hoje, ele é ligado por vários pontos e no meio, Donald Trump. Eu já explico. Kevin McCarthy, 58 anos, um deputado eleito pela Califórnia, e isso é importante, porque ele é republicano e a Califórnia tradicionalmente é democrata, então um representante na Câmara dos Deputados que venha da Califórnia pelos não democratas é algo muito importante. Hoje ele perdeu o cargo. Não é que isso só acontece pela primeira vez na história dos Estados Unidos, sendo que o primeiro presidente da Câmara nos Estados Unidos foi eleito há 234 anos atrás. Então o Kevin McCarthy também adiciona ao seu currículo o fato de ter sido o presidente da Câmara que menos tempo ficou no cargo. Não chegou a ser um ano. Agora, o que aconteceu? Ele sofreu ali uma espécie de uma revolta interna dos próprios republicanos, de uma ala mais à extrema-direita, leia-se aí, uma ala mais trumpista. E essa ala viu que o Kevin McCarthy estava se alinhando ou se aproximando dos democratas na visão desses republicanos de extrema-direita. Como assim? A gente vinha acompanhando desde a semana passada, eu trouxe essa informação, que os Estados Unidos, o governo federal, corria o risco de ter uma paralisação, porque democratas e republicanos não tinham acertado qual seria o orçamento para o ano fiscal que começou agora nos Estados Unidos em outubro. Para essa ala mais trumpista dos republicanos, o Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados, tinha aceitado propostas democratas. E aí, um outro personagem que vai ganhar força aí nos próximos dias, nas próximas semanas, Matt Gaetz, que é do estado da Flórida, pediu ali uma votação de vacância para retirada, então, do presidente da Câmara dos Deputados. Os próprios republicanos achavam que isso não ia ganhar corpo, mas ganhou. Houve 216 votos a favor pela saída do presidente da Câmara, contra 210 contra. Ou seja, uma margem muito pequena, mas ele teve que ser retirado. Agora, obviamente, abre-se aí uma discussão entre os próprios republicanos de quem vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados. E muito provavelmente ganha força essa ala mais trumpista. Lembrando que o ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, o Trump é franco favorito dentro do Partido Republicano para enfrentar, muito provavelmente, de novo, Joe Biden em nome dos democratas. Só que o Trump ainda, mesmo nos bastidores, mesmo como coadjuvante nessa história, ele tem um certo protagonismo. Vamos sair da capital Washington, agora a gente vai a Nova York, onde o Trump, de novo, pelo segundo dia consecutivo, compareceu a um tribunal, onde ele está sendo julgado por fraude fiscal. Tem nada a ver da época em que o Trump era presidente dos Estados Unidos, e sim na história dele como magnata à frente da Trump Corporation. Ele está aí respondendo acusações de que ele teria inflado o valor da Trump Corporation para ganhar vantagens fiscais dentro do estado de Nova York. Eu vou subir um pouquinho, ainda na costa leste dos Estados Unidos, vamos a Delaware, que é a cidade natal onde se construiu a reputação política da família Biden. Tem nada a ver com o presidente Joe Biden, mas sim com o filho dele, Hunter Biden, que também esteve à frente de um tribunal por um caso também na esfera civil. Tem nada a ver com a administração pública do pai, mas ele responde a acusações de que ele teria comprado um revólver de maneira irregular. E o Hunter Biden surpreendeu com a resposta. Ele se disse not guilty, não culpado, ou seja, agora todo o processo passa ali pelas instâncias naturais. As acusações, a defesa, porque o Hunter Biden comprou uma arma de fato no estado de Delaware e o estado exige o preenchimento de um formulário. E tinha um item lá. Senhor comprador, o senhor é dependente químico ou usa drogas ilegais? Ele respondeu não, numa época que depois, assumidamente, ele falou que era dependente químico. Então isso se torna ali um caso civil.
Pode ser preso o Hunter Biden? Não. Pode ser preso o Donald Trump por conta dessas crises fiscais? Não. Mas o sobrenome Trump, o sobrenome Biden, nas esferas judiciárias, podem trazer prejuízos para ambos os candidatos em 2024. Volto à capital americana, Washington. Neste caso, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso americano, todo mundo já entendeu que foi um passo que fortalece Trump dentro dos republicanos e dentro ainda da administração que está ocorrendo do seu rival Joe Biden. Eu tinha falado ontem, repeti outras vezes aqui, num jogo de palavras com o Thiago Uberreich, o seguinte: quando se trata de Trump, estamos falando de uma novela que parece que não tem fim. E não é que hoje teve, Thiago, outro capítulo? Inclusive, o quadro político dos Estados Unidos vai se desenhando, mas a gente tem ainda muito tempo pela frente para a eleição no ano que vem.